Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, Paulo, ele está falando sobre um mistério que ficou oculto durante séculos, durante gerações, e que as pessoas que viviam naquele tempo, eles tinham suas vidas normais sem saber qual era um segredo que Deus ia trazer à existência. E o Senhor passa todo aquele Velho Testamento, todo aquele tempo, dando sinais de alguma coisa que eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam perceber. Esse segredo, esse mistério, ele hoje também ele está sobre a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque esse segredo, esse mistério é Jesus Cristo, que o Senhor já anunciava lá atrás que ele viria, que ele chegaria, que ele traria salvação, que ele seria exaltado, que ele seria glorificado. Então, ele sempre trouxe essa menção de Jesus, mas aquelas pessoas naquele momento, para eles não conseguiam compreender, porque eles não conseguiam imaginar o que Deus faria mais adiante. Mas o tempo passa e o Senhor faz essa obra redentora na nossa vida, que é mandar Jesus Cristo para que todas as pessoas que crescem nele fossem salvas. E por que eu digo que hoje ainda é um mistério? Porque tem muitas pessoas hoje que têm os seus olhos fechados. Essas pessoas, para elas, Jesus, ele não tem aquela importância, ele não tem o devido lugar, a honra e o devido lugar na vida dessas pessoas, porque essas pessoas ainda não conseguiram compreender, elas não conseguiram perceber, elas ainda não se permitiram ser transformadas, ouvir a mensagem de Jesus que transforma vidas e que renova vidas. A palavra do Senhor, ela é uma palavra redentora. Ela vai nos trazer uma vida nova. Ele nos restaura aquele estágio inicial onde Deus criou o homem para ser íntimo do homem, para ter relacionamento de intimidade, de uma vida de aproximação, onde o Senhor fala, o homem fala, o Senhor ouve. E isso hoje é possível por meio de Jesus. Mas se pessoa não abrir seu coração, se ela não se permitir receber essa palavra de transformação e ela não quiser viver essa vida, então essa experiência se torna um mistério na vida dela. Essa aproximação e essa mudança de vida continua sendo uma incógnita na vida dela, porque essa pessoa precisa desejar. Jesus, ele nos fala o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu sei com ele e ele comigo, mas é preciso que nós venhamos abrir a porta, porque o Senhor, ele bate todos os dias. Como? Ele bate através de uma mensagem dessa, ele bate através de um sonho, ele bate através de uma necessidade. Às vezes a gente está sofrendo, angustiado por alguma coisa e ali ele está falando assim: olha, venha para mim, porque eu estou aqui, eu te socorro, eu te ajudo. Mas a pessoa nem assim ela não aceita, nem assim ela não entende. Às vezes, no momento de muita tristeza, de muita angústia, é um momento em que as pessoas devem clamar a Deus, né? Porque é só quem pode resolver tudo. Mas às vezes a pessoa se revolta com Deus por conta do que está passando, por causa do que está acontecendo, e sem entender que todas as coisas são menores do que Deus. Nós somos menores do que Deus. O nosso sofrimento, nossa angústia, nossa necessidade, os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, tudo é menor do que Deus. E quando nós não entendemos isso, nós vivemos na vida escura, como aquele povo vivia, sem perceber o que de novo poderia acontecer na vida deles, né? Sem perceber o que poderia vir sobre eles. E essa mensagem eu quero deixar para você. A mensagem de que aquele mistério que ficou escondido hoje está revelado.
Basta que nós venhamos abrir o nosso coração. Basta que você abra o seu coração para que o Senhor ele possa se revelar cada dia mais. E não pense que Jesus, uma vez que você aceitou Jesus, Jesus já está revelado da sua vida completamente, porque não está, sabe por quê? Porque Jesus ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. Então todos os dias nós devemos conhecer mais. Nós nunca vamos conhecer o Senhor na plenitude até nós sermos arrebatados e estivermos com Ele. Porque a palavra dele diz assim, ó, conheçais e prossegai se conhecer. Então significa que quanto mais nós conhecemos, pouco nós sabemos do Senhor. Nós precisamos ter uma vida diária e cotidiana com Ele, para que nós possamos conhecê-lo um pouco. Mas um pouquinho que a gente conhece o Senhor, pouquinho da grandeza dele já transforma toda a nossa vida. Por isso que nós precisamos nos permitir ser transformados e permitir que esse segredo, hoje revelado para muitos, seja revelado para todos. Amém? Essa é a minha mensagem para você e que você entregue seu coração para Jesus. Se você já se entregou para Jesus, que não abra mão dele. E assim você vai poder experimentar o sobrenatural dele na sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.